Radamés Manosso aqui em Curitiba. Segundo o IBGE, segundo o Censo 2022, aqui no Brasil nós estamos com mais de 11 milhões de imóveis vagos. Bom, esta é a notícia bruta e o que eu quero repercutir, na verdade, é a forma como que a mídia tradicional decadente divulgou este assunto. Por exemplo, G1, Censo 2022. Imóveis desocupados representam 12 vezes a população de rua da cidade de São Paulo. Também temos aqui revista Fórum. São Paulo tem 12 vezes mais imóveis desocupados do que moradores em situação de rua, diz IBGE. Também outra notícia aqui, Carta Capital. Censo 2022. Brasil tem 11 milhões de casas e apartamentos vagos. Número de casas vazias é o dobro do déficit habitacional do Brasil. Bom, então nós temos a notícia bruta, que são ali 11 milhões de imóveis vagos. Mas como que a imprensa nos apresenta o assunto? Eles fazem aquela combinação, né? Uma notícia perfeitamente neutra, mas que por trás ali da notícia tem ali uma pimentinha ideológica, porque eles estão fazendo o seguinte jogada. Estão colocando ali casas sem gente e gente sem casa. Daí quem está lendo a matéria vai pensar, né? Casa sem gente, gente sem casa. Casa sem gente, gente sem casa. A associação é inevitável, né? As pessoas vão começar a pensar, poxa vida, olha que tem um jeito bem fácil aí de resolver o problema de moradia das pessoas em situação de rua e também de todo mundo ali que está no déficit habitacional. É só pegar os imóveis vagos e entregar ali para as pessoas que estão precisando de imóveis, não é mesmo? Bom, esta é a ideia que o militante jornalista do PSOL quer colocar na sua cabeça, porque ele sabe que logo ali vai ter eleições para prefeito e o senhor Boulos vai querer vir com essa ideia aí, olha, vamos tirar os imóveis vagos das pessoas que têm imóvel vago e vamos passar para quem está precisando de imóvel. Olha como é simples resolver os problemas sociais, não é mesmo? Bom, na sequência, eu fui cavocar um pouco mais a fundo nisso aqui, porque afinal de contas, a gente nunca tem uma informação séria ali se você ficar na superfície, se você não for cavocar mais fundo. Então, uma primeira pergunta que eu fiz para mim será: o que o IBGE entende por imóvel vago? Fui pesquisar e eles dizem lá, olha, imóvel vago é um imóvel que o recenseador soube de fonte segura ali, do vizinho, do porteiro, que ninguém habita o imóvel ou habita apenas ocasionalmente. Bom, aí já entra uma questão. Os imóveis de veraneio, aqueles imóveis que ficam em cidades balneário ou aqueles sítios que a pessoa usa apenas no final de semana, eles entram nessa categoria aí do imóvel vago, porque a ocupação é apenas ocasional. Bom, então temos um dado aqui, destes 11 milhões de imóveis, uma parte deles são imóveis que têm ocupação ocasional, mas tem alguém lá ocupando, seja o proprietário que vai para a praia no final de semana, vai para o sítio nesse final de semana, ou alguém que aluga aquele imóvel ali em temporada. Bom, tem outra questão. O imóvel que está à venda, ele também é considerado ali imóvel vago. Então, tem uma certa quantidade de imóveis novos que a construtora acabou de entregar e que estão esperando ali o primeiro comprador. E tem também uma quantidade enorme de imóveis usados à venda. Pelo que eu obtive aí nos sites de imobiliárias, dessas grandes imobiliárias virtuais, existem mais de 5 milhões de imóveis à venda no Brasil, ou então mais de 1 milhão de imóveis para alugar. Também nós temos que lembrar ali que tem a questão dos imóveis enguiçados, que são aqueles imóveis em que o proprietário faleceu e está correndo inventário. Tem aqueles imóveis que foram tomados ali pelo banco porque o cidadão não pagou financiamento, tem aqueles imóveis ali que estão ali na questão jurídica, embargados pela justiça e tal. Então tem uma série de imóveis enguiçados.
E também tem uma quantidade grande, que chega a milhões, de imóveis que estão impróprios para habitação, que já estão ali numa situação de degradação que não dá mais para ser habitado. Exigiria uma grande reforma para se tornarem habitáveis. Tá? Bom, e quais seriam as causas deste grande volume de imóveis vagos? Bom, tem muita coisa que a gente pode considerar aqui, né? Tem a questão aí de crise econômica, quando os imóveis estão ali sendo vendidos numa situação de crise econômica, demora bastante para vender e para alugar, então o imóvel fica muito tempo na condição de imóvel aguardando ocupação, então isso influencia bastante aí na questão do estoque de imóveis à venda. Tem também a questão aí das migrações, que tipicamente esses imóveis aí que estão em situação vaga, muitos deles estão lá no interior, que são pessoas que saíram para trabalhar na cidade grande, então o imóvel fica lá. Tem também a questão aí dos bairros degradados, né? Aqueles bairros ali que estão numa situação de urbanismo em que não atrai muita gente, então na verdade as pessoas saem do bairro em vez de irem para o bairro, então isso contribui aí para caso de imóveis vagos. Enfim, e se a gente partisse daquele princípio, daquela ideia, bom, vamos ocupar esses imóveis, bom, será que a gente resolveria o problema dos sem-teto, das pessoas que estão ali empilhadas em imóveis precários? Bom, tem aquela questão, né? Pode ser que o imóvel não esteja na localização necessária, né? Porque não adianta você entregar um imóvel que está lá numa cidade balneária para um sem-teto ocupar, porque lá naquele lugar o sem-teto não vai conseguir levar a vida dele, porque não está na localização certa. O problema é complicado e a gente tem que ficar aí sempre nessa dinâmica de hoje em dia, que tudo você tem que cavocar mais fundo para entender o assunto, porque se você depender da mídia decadente para te passar a informação correta, a sua cabeça vai ser colonizada com ideias que eles querem implantar ali, então você tem que ficar muito esperto. Infelizmente, no dia de hoje, a imprensa não faz aquele trabalho que eles deveriam fazer, que é te entregar a informação mastigada, bem resolvida e analisada. Fica tudo para você. Então, não são tempos fáceis. Fico até perguntando, né, para que serve esse tipo de imprensa nos dias de hoje. Obrigado, fui.